Oi, gente, como é que vocês estão aí no nono ano? Então, estamos chegando na terceira aula do quarto bimestre, né? E hoje o nosso assunto a gente vai trabalhar aí com conditional sentences. O que são essas conditional sentences? São frases construídas quando uma coisa acontece porque aconteceu uma coisa anteriormente. Então, lá na apostila de vocês, na página 31, né? Esse assunto está na página 31, vocês vão ver lá um quadrinho e, inclusive, está escrito assim. Mas vou mostrar para vocês aí na apostila de vocês. Que tem um outro assunto também, que é o Present Perfect com a tag question, tá? A gente já sabe como é que é o Present Perfect, a gente já vem trabalhando isso desde o terceiro bimestre. E aí como que faz a tag question. E outra coisa que a gente vai ver também são os false friends. False friends são, no caso aí, palavras que parecem, a gente escreve de um jeito, vê escrito de um jeito, muito parecido com a da nossa língua, mas tem significado completamente diferente, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas... Aqui o quadrinho que aparece na apostila de vocês. Aqui são as conditional tenses. Então é assim. Se eu tenho sempre nessas conditional tenses, eu começo assim, if, né? Então tá aqui. Aí vai aparecer o verbo quando é zero conditional, né? O verbo aparece simple present, tá aqui, ó. Info, the phone, ring, call me. Tá. E aí, eu tenho aqui first conditional. Aí a primeira, tenho um exemplo aqui, vai aparecer simple present e simple future. Porque, ó, vocês vão ver aqui, ó, o verbo tá, ó, if I have, simple present. Money will travel. Aí tá no simple future. Então, são formações diferentes. Aí tem outros exemplos e isso aí a gente vai ver, ó, e vai fixando ao longo com os exercícios. O outro assunto, present perfect com a tag question. Como que eu faço a tag question do present perfect? Eu vou usar o verbo have, que ele funciona como auxiliar aí no present perfect, né? Então, para eu fazer a tag question dele, aqui ele está aparecendo na afirmativa, you've, que no caso é you have, né? Saved some money. Então, se aqui ele está aparecendo na afirmativa, ele aqui vai vir na negativa, ó. Haven't you? Ó, you have, né? You have, que é you've. E aí, aqui, quando eu vou fazer a tag question, primeiro é o sujeito, ou primeiro é o verbo, depois é o sujeito. E aí, o ponto de interrogação. Porque isso aqui vira uma questão, uma frase interrogativa. Então, na frase interrogativa, o verbo aparece primeiro. Aqui também, com terceira pessoa, ó, she's, que no caso é she has, né? Already, exercised, aí vem hasn't, né? She. Porque eu she aqui no começo. E aqui a gente tem a frase na negativa e a tag question na afirmativa. Aqui e aqui também, tá? Prestem atenção bastante nisso. Agora, o outro assunto que a gente tem são as false friends, que eu falei pra vocês. A gente tem aqui essa primeira frase, I don't know the actual reason that made me cry. Aí, esse actual parece que é muito parecido com a nossa palavra atual, mas ela tem um significado completamente diferente, tá? Então, elas são chamadas o quê? False friends, que são palavras amigas, que na verdade é para nos confundir, né? Por isso que é false friends. Palavras que a gente se confunde. Então, no número 1, vocês vão escrever aí as conditional tenses, tá? E tá aparecendo o verbo aí, aqui, ó. Aparece dentro do parênteses. Aí vocês vão ver aqui, ó, como é que vocês vão escrever o verbo aqui, tá? Se é no present, simple present, ou se é simple present e é simple future. Vai aparecer aí de acordo com uma palavra que pode aparecer dentro da frase. Por exemplo, aqui na letra C, a gente tem, é bem claro, né? É que vocês têm que ver a frase toda. Então, aqui ele vai aparecer aqui, vou usar o verbo na negativa, tá vendo? Ó, porque tem o not, no simple present. Aí, só que aqui na segunda parte eu tenho essa palavra aqui, tomorrow. Então, tá indicando o quê? Que é futuro. Tomorrow significa amanhã. Então, eu vou usar aí
no Simple Future, tá? O verbo esse verbo que aparece dentro do parênteses. Vou usar com auxiliar e o you, que forma o Simple Future. No número 2, vocês vão circular as false friends. Mas para fazer isso, vocês vão ter que fazer a tradução. Inclusive tá ali, ó, circle the false friend and translate the sentence. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês vão ter que aí fazer a tradução para depois circular a palavra. Por exemplo, after she assisted me with my homework, we watched the movie. Assisted parece que é até assistir, né? Mas não é assistir. Então eu tenho aqui, ó, assisted e tenho watched, que são esses dois verbos. Vocês vão ter que ver qual dessas duas são os false friends, mas para saber isso, para vocês descobrirem, vocês têm que fazer a tradução. Aí vocês fazem a tradução e depois circula aí qual dessas duas palavras que é a false friend aí dentro dessa frase. Em cada uma delas tem um, tá? O número 3, vocês vão completar com a hashtag question do verbo do present perfect. No caso aqui, x, esse x aí, lembrando a vocês, não confundem com x do verbo to be. Por que não dá pra confundir? Porque aqui eu tenho um verbo aqui, ó, no passado. Esse verbo que vem depois, tá no passado. Então, por isso que eu sei que aqui é o present perfect. Que no caso x seria o she has. E aí, aqui tá na afirmativa, então aqui vai ficar na afirmativa. Na afirmativa aqui fica como? Hasn't she. O sujeito é depois, tá? Observem aí cada um deles, como é que vocês vão ter que fazer. Isso aí é o número 3. Mas vocês tendo dúvida, olhem na página 31 da apostila de vocês. E na página 32 também tem dentro desse assunto aí, que é o exercício número 4, que na verdade é uma ampliação de vocabulário. E vem falando aí de atitudes verdes, né? Que pode melhorar o nosso planeta. E aí vocês vão olhar aí na apostila de vocês, tem aí esse vocabulário, é para vocês, quando estiverem fazendo, necessitar fazer uma prova ou então ver algo escrito, aparece algum desses termos aí. Então esse é o assunto da aula 3, a gente volta na aula 4. Até lá, gente!